Boa noite, galera! Tudo bem? Eu sou o professor Jacques Braga, sou professor do Física Online. Vou corrigir aqui, primeira aplicação de 2020. Mas não esqueça de dar o like. Você que vai assistir agora ao vivo, você que vai assistir depois, não deixa de dar o like, seguir o canal, compartilhar, crescer o canal. O material dessa prova está aí na descrição. Pega o material na descrição para acompanhar a correção. Esse material, ele tem 8 provas. 2 de 2023, 2 de 2022, 2 de 2021, 2 de 2020. Primeira aplicação, segunda aplicação. Então, já está aqui no canal, duas provas de 2023 e a outra, se eu não me engano, de 2021. Bom, eu vou deixar todas aqui no canal. Então, sem demora, porque se estudou o dia inteiro, está cansado, vou fazer aqui uma revisão, passar dicas para a prova, dicas de física, para você arrebentar em física. Então, vamos à prova. Então, pega o material aí para você acompanhar. Questão número 94. Os fones de ouvido tradicionais transmitem a música diretamente para nossos ouvidos. Já os modelos dotados de tecnologia redutora de ruído, ou ruído, como você preferir, cancelamento de ruído, CR, além de transmitir música, também reduz todo ruído inconsistente à nossa volta, como o barulho de turbinas de avião e aspiradores de pó. Os sons de ouvido CR não reduzem realmente barulhos irregulares como discursos e choros de bebês. Mesmo assim, a supressão do ronco das turbinas de avião contribui para reduzir a fadiga de ruído. Um cansaço persistente provocado pela exposição a um barulho alto por horas a fio. Tá? Esses aparelhos também permitem que nós ouçamos música ou assistimos ao vídeo no trem, no avião, a um volume muito menor e mais seguro. Gente, um detalhe aqui, ó. Volume, né? Volume está relacionado a quê? A altura, a amplitude ou ao timbre? O volume, ele está relacionado à intensidade do som. E a intensidade do som está relacionado à amplitude. Tá? Relacionado à amplitude. A tecnologia redutora de ruído CR, utilizada na produção de fones de ouvido, baseia-se em qual fenômeno ondulatório? Gente, não que a resposta esteja no texto, mas o texto vai te ajudar aqui, ó. Pega aquela parte. Também reduz todo ruído inconsistente. Então, aqui, ó. Redução de ruído. Gente, essa redução aqui é diminuir a intensidade do som. Para isso, você vai ter que ter uma interferência. Se você vai diminuir, o ideal era que não tivesse som nenhum externo, né? Interferência destrutiva. Então, o fenômeno relacionado é interferência destrutiva. Mas eu vou comentar cada letra. Por exemplo, vai ser absorção do som? Não tem nada a ver com absorção do som. Tá? Letra B, que é a resposta, que é a interferência do som. Essa questão é uma questão mais batida, tá? Ó, esse Enem foi em 2020. Já existiu uma questão dessa no Física Online. Já existia essa questão no Física Online. Antes de 2020, lá no material.
Então, no físico online, quem seguiu o plano de estudo à risca, fez essa questão lá, chegou no Enem, só correu, parou o abraço. Tá? Polarizar. Polarizar é deixar passar somente uma direção. Entendeu? Precisaria de um polarizador, que não tem. Reflexão, bater e voltar. Bate e volta onde? E difração. Difração é contornar o obstáculo. Se a difração contorna o obstáculo, não impede que a onda sonora chega. Então, esse aqui, ó, questão batida. Redução de ruído é interferência destrutiva. Então, você vai associar com o fenômeno da interferência. Então, a melhor resposta é letra B de bola. Letra B de bola. Vamos à próxima questão. Lembrando que vocês podem participar no chat. Quem vai assistir depois, vocês podem deixar perguntas nos comentários que eu respondo as perguntas. Ó, essa primeira aqui, questão 94, a matéria é ondas. Ondas. Gente, ondas é o top 2 do Enem. Tem ano que ondas é top 1. Então, isso aqui é top 2. Se você pegar todos os Enems e olhar, qual é a segunda matéria que mais caiu no Enem? Ondas. Então, ondas é um assunto que você não pode deixar passar batido. Não pode deixar passar batido. Tá? É o top 2. Tem ano ainda mais em PPL, segunda aplicação, que ondas é top 1. Tá? O ano passado, no Enem 2023, pode olhar, ó. Ondas foi top 1. Mas qual questão? E agora, a questão 96, nós vamos trabalhar só de você olhar aqui, a gente percebe que é circuito. É eletrodinâmica. No caso aqui, circuito. Circuito, eletrodinâmica, na verdade, a eletrodinâmica é top 1. Se você pegar todos os Enems, qual é a matéria que mais caiu? Eletrodinâmica. E circuito também de eletrodinâmica. Tá? Então, circuito é certo lá. Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua, que opera com a tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Obtém-se esse divisor associando os resistores, como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C e E, dependendo da tensão especificada. Aí deu o circuito. Em um equipamento que opera em 9 volts. Gente, o equipamento, ele trabalha com 9 volts. Nem a mais, nem a menos. Com a resistência interna de 10 quilômetros. Então, olha só aqui, ó, ele opera com 9 volts e a resistência dele é 10 quilômetros. Quilo é 1000, né? Então, é mais conhecido como 10.000 ohms. Ou, se você preferir, 10 vezes 10 a 3 ohms. Eita, professor, é tudo a mesma coisa. Tá? Tudo a mesma coisa. Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente e qual o valor da intensidade da corrente nele estabelecida? Gente, o que você tem que entender? Primeiro, isso aqui é uma associação de resistores. Essa associação de resistores, ela está em quê? Ela está em série. Tá? Um resistor após o outro. O outro nome do circuito em série chama-se divisor de tensão, que ele usou aí o tempo todo. Qual circuito é divisor de tensão? É associação em série. Aqui tem 100 ohms, 100 ohms, 100 ohms, 100 ohms. Certo? Esse aparelho, ele tem que ser ligado em 9 volts. Então, qual é o raciocínio?
Aqui você tem 12 volts. Eu vou dar um raciocínio mais fácil. Raciocínio mais fácil. Você tem o quê? 12 volts. Divisor de tensão. Os 4 resistores têm a mesma diferença de potencial. Quer dizer o quê? Que vai pegar 12 e dividir por 4. Ou seja, esse pedaço leva 3 volts, esse pedaço leva 3 volts, esse pedaço 3 volts, esse pedaço 3 volts. Simples assim. Então, vamos às alternativas. Esse equipamento deve ser ligado entre A e C. Entre A e C. Então, vamos pegar aqui, ó, o A. Então, vamos pegar o aparelho, ó. Esse aqui é o aparelho, ó. Um resistor aqui, ó. Vai ligar entre A e C. Entre A e C, qual é a diferença de potencial? 6. 6. Então, não pode, porque tem que ser ligado em 9. Simples assim. Então, já está errado a letra A. Letra B. Letra B. Entre B e E. Entre B e E. Aqui, ó, entre B e E, se você ligar entre B e E, qual vai ser a diferença de potencial? 9 volts. Então, você está satisfazendo a primeira condição. Então, está satisfazendo a primeira condição. Vamos ver se satisfaz a segunda. Tá? Então, entre B e E. Vamos ver se satisfaz a segunda. A segunda é o quê? Que a intensidade da corrente é 30 miliamperes. Então, aqui, ó. Para achar a corrente que passa aqui, ó, gente, ó, é essa corrente que passa aqui. Você tem que usar o você aqui. A diferença de potencial, 9 volts. A resistência elétrica, essa aqui, ó, 10 elevado a 3. Você pode usar de jeito, usar de jeito. Você vai entender porque eu estou usando de jeito. Vezes a intensidade da corrente. Então, a intensidade da corrente vai ser 9 dividido por 10 elevado a 3. Você multiplicar o passo H dividindo. Então, a intensidade da corrente é 9. Tá, beleza. 10 a mais 3, ele sobe 10 a menos 3. Só que 10 a menos 3 é 1 mili. Então, a intensidade da corrente é de 9 mili. Deixa eu ver se eu errei a conta aqui, ó. Até. Ô, gente, eu vacilando aqui, ó. Só consertando aqui, ó. Só consertando aqui, ó. Tem um errozinho aqui, ó. Só consertando, tem um errozinho aqui, ó. Concentrei no 10 a 3, ó. É 10. Olha eu de novo aqui, hein? Concentra, Jacques. Concentra. A voltagem é 9, a resistência é 10, vezes 10 a mais 3, né? Aqui, ó, esqueci desse 10 aqui, ó. 10 a 3, vezes a intensidade da corrente. Então, a intensidade da corrente é 9, dividido por 10, vezes 10 a mais 3. Ó, 9 dividido por 10 é 0,9. E isso aqui sobe 10 a menos 3. E isso aqui é o mili. Então, qual é a intensidade da corrente? 0,9 miliampere. 0,9. E aí, na letra B, está falando que é 30 miliampere. Então, você pode tirar a letra B. Tira a letra B. Vou lá, letra C. Letra C, então, aqui está entre A e D. A e D. A e D. A e D também são 9 volts. Só que na letra C, né, que eu tô falando, né? Entre A e D, tá beleza, 9 volts. Só que a intensidade da corrente na letra C tá marcando 1,2 e é 0,9. Então tá errada a letra C. Então a letra C tá errada. Letra D. Letra D é entre B e E. Então, ó, entre B e E. Entre B e E. Entre B e E, qual a diferença de potencial? 9. Tá ok.
E a corrente é 0,9 miliampere. Letra D. Letra E, entre A e E. Gente, entre A e E, tá dando quantos volts? 12. E ele funciona com 9. Então, não pode ser letra E. Então, a resposta correta é a letra D. Então, letra D entre B e E, que dá 9 volts. Quando você calcula a intensidade da corrente, né, dá 0,9. E a letra D está falando isso. Então, a resposta é letra D de dado. Uma coisa que eu gosto é o seguinte, né? Ó, a questão número 1. A questão número 1, eu considero ela como uma questão fácil, porque depois eu analiso a prova, tá? Uma questão fácil. Desde que você chegou isso aqui meio que decorado. Tá? Meio que decorado. Tá? Tem conta, não tem fórmula, não tem nada. Tá? Essa questão número 1, número 2 aqui, eu considero ela uma questão média. Uma questão média. Por que uma questão média? Primeiro, o cara tem que saber essa ideia de divisor de tensão. Ela até é relativamente fácil. Até relativamente fácil. Mas aí tem que usar o você rir. Então, eu considero ela uma questão média. Ainda mais para aquele pessoal que morre de medo de circuito elétrico. Tá? Então, eu considero ela uma questão média. Então, a resposta é letra D de dado. Olha só. Tem uma pergunta aqui, né, no chat, né? Deixa eu ver aqui, ó. Diário de bordo de um imigrante na Terra. Aplicação 2020, é isso mesmo? Isso aqui é a primeira aplicação 2020. Essa foi a primeira aplicação. Mas beleza, vida que segue. Vamos à próxima questão. Próxima questão. Embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimular discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada. Qual o processo envolvido na detonação dessa bomba? Então, olha só aqui, gente. Você vai dizer, mas isso aqui é química, professor? Não, gente. Isso aqui é o que a gente vê na física moderna. Física moderna. Você pode ir lá no Física Online. Lá no Física Online, a gente comenta sobre isso. Isso é lá na física moderna. Tá? É porque geralmente vocês veem isso também na química, né? Aí vocês ficam achando que é química. Isso aqui é a ideia de fissão e fusão. Um pouquinho nuclear. Nuclear. Pensa só, né? Teve aquele filme, né? Oppenheimer aí, né? Que fala sobre a bomba atômica de fissão. Fissão, né, gente? Significa quebra. Significa quebrar. Quebrar. Quebrar o quê? Núcleos. Por exemplo, né? O núcleo que é quebrado, gente, isso aqui é só uma simplificação, tá? Uma simplificação. Você tem um núcleo de urânio. Esse núcleo de urânio, você pega e manda um nêutron. Quando você mandar o nêutron, esse nêutron, ele vai quebrar esse núcleo, gerando dois novos elementos. Só que a hora que gera esses dois novos elementos, também geram novos nêutrons. E esses novos nêutrons vão quebrar outros núcleos de urânio. Que é a reação em quê? Em cadeia. Então, tem esse tipo de bomba. Só falando aí, né? O combate da arma. A energia nuclear pode ser utilizada no Pacífico. Geralmente, Pacífico é a usina nuclear, né? Mas bélico é a bomba. Tá? E essa bomba, ela também gera radiação. Tá? Ela também gera o quê? Radiação.
e tem a fusão, né? A fusão é juntar, né? Isso aqui é simplificado, tá, gente? Química, que eles aprofundam mais, eu acho tudo certinho. Mas aqui a ideia é, você tem dois núcleos de hidrogênio. Aí vocês lembram aquele filme Homem-Aranha, que tem até. Isso aqui não é um símbolo de hidrogênio, não, né? De pH, eu ia escrever hidrogênio. Que tem o trítio. Então, você vai juntar esse núcleo. Aí vai dar hélio. Então, vai dar o quê? Hélio. Então, e isso, né, quando você junta, o que acontece? Lembra da fórmula E igual a mc ao quadrado? Equação de Einstein da equivalência massa-energia? O que acontece? Nessa fissão, há uma perda de massa. Nessa fusão também há uma perda de massa. E essa massa vira energia. Mas vira muita energia. Por que vira muita energia? Porque aqui é a velocidade da luz ao quadrado. A velocidade da luz, ela já é grande, ao quadrado. Então, o que significa isso? Que pequenas massas transformam muita energia. Então, essa bomba aqui emite muita energia e a outra também. Então, a bomba, aqui, ó. Qual o processo de desenvolvimento na detonação dessa bomba? Essa bomba, exclusivamente, é a de fissão nuclear. Por isso que a resposta é a letra o quê? A. A resposta é a letra A. Uma grande preocupação social é o emprego é a poeira radioativa. Então, isso aqui, gente, libera muita radioatividade. Que às vezes a bomba não mata, a explosão da bomba não mata, mas como emite muita radiação, o que acontece? Depois as pessoas, os animais morrem de câncer por causa dessa radiação emitida nessa bomba. Beleza? Então, por isso que a resposta é a letra o quê? Letra A. Essa questão aqui, eu considero ela uma questão fácil. Radioatividade. A matéria tem a ver com radioatividade, tem a ver... Porque eu quis comentar aqui, né? Por isso eu coloquei essa questão. Eu podia deixar para a química. Da equivalência massa-energia. Que foi o Einstein que propôs a energia mc ao quadrado. Ou seja, massa pode ser transformada em energia. Pequenas massas podem ser transformadas em muita energia. Entendeu? Jacques, qual a cor da prova? Ah, gente, essa prova aqui é amarela. É amarela. Gente, mas o material está na descrição. O material está na descrição, só pegar lá. É amarelo. Tá? É amarelo. Então, aqui, ó. Então, primeira questão, fácil, média, fácil. Entendeu? Então, você pode pensar, é química. Nem vou aprofundar, tá? Eu só queria mostrar essa ideia aqui. Que é questão número 101. 101. Mesmo para peixe de aquário, como peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, 26 a 28, bem como a variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento com com termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprir a taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilizando para a água o calor específico de 4 kJ, quilograma elevado a menos 1, Kelvin a menos 1, e a densidade 1 grama vezes litro elevado a menos 1, se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura desse aquário? Então, gente, que matéria é essa? Gente, aqui, só de dar o calor específico, você já tem que matar, que a gente vai usar o que macete. Que macete. O que macete, você vem em calorimetria. Calorimetria, então é calor.
calor é o top 3 do Enem. Ó, você vê aqui, ó. Top 2, top 1. Essa aqui, você pode falar que é química, porque em química esse trem de radioatividade, fissão, fusão, cai todo ano. Mas eu não coloco como física, não. E agora, calor, que é o top 3. Qual que matéria é de calor? É transmissão de calor e calorimetria. Por exemplo, em 2023, o calor latente, calor específico, tá? Que é a parte de calorimetria. Então, isso aqui, gente, é quase certo no Enem, tá? Aí o seguinte, você está utilizando um aquecimento, certo? Esse aquecimento aí de 50 watts, quando 50 watts ligado 1 hora. É aquele negócio de usar energia potência vezes tempo. Energia potência vezes tempo. Então é o seguinte, que, ó, a potência, ele deu aí. Qual é a potência? 50 watts. Quanto tempo vai ficar desligado? Vai ficar desligado 1 hora. Então, a energia dá 50 watts hora. Certo? Só que essa aqui, gente, não é energia ganha, ela é perdida, né? Porque deixa de... O aparelho está o quê? Desligado. Então, entre aspas, é uma energia perdida. Entendeu? Então, o sistema está perdendo essa energia. Aí, o que você tem que entender? Que essa quantidade de calor é perdida. Certo? Por quê? O equipamento está desligado, porque é o equipamento que mantém a temperatura o quê? Constante. O equipamento mantém a temperatura constante. Só que o equipamento vai desligado. Então, nessa 1 hora, o sistema perdeu essa energia aqui, que o equipamento deixou de fornecer. Entendeu? Então, quando você coloca aqui, é 50 watts vezes horas. Que é igual a massa. Eles não deram a massa, eles deram o volume. 50 litros de água. Só, gente. Ele deu que a densidade é 1 quilograma por litro. Então, 1 litro tem 1 quilograma. Então, 50 litros tem 50 quilogramas. Tem 50 quilogramas. Então, quer vezes 50, ou 50 aqui, ó. Eu vou colocar com unidade aqui para você entender. Quilogramas. Qual é o calor específico que ele deu aí? O calor específico é 4 kJ, tá? Não é tudo elevado a 10 a menos 1? Porque, na verdade, é divisão, né, gente? 4, né? 4 não, quilograma. Quilograma vezes Kelvin. Vezes a variação da temperatura. A variação da temperatura é o que a questão quer. É o que a questão quer. É o que a questão quer. A variação da temperatura. Por que eu coloquei a unidade? Você tem que ficar de olho no Enem com unidade, tá? Tem que ficar de olho. Porque lá você vê aqui, ó. Esse quilograma corta com esse quilograma. Certo? Aqui tá watts. Watts é joule por segundo. Watts é o quê? Joule por segundo. Então, aqui, ó. Esse joule, você corta com esse joule. Só que você não pode cortar esse hora com esse segundo. Você vai ter que pegar esse 50 aqui e multiplicar por 3.600 segundos. Lembra? Uma hora é 3.600 segundos. Ah, professor, você não podia ter cortado 50? Não, podia. Eu já podia ter cortado 50, mas deixa quieto. 50, ó, 4 vezes 4, quilo, 10 a 3. Então, 10 a 3. Isso
vezes a variação de temperatura que ele está querendo. Tá? Esse 50, você corta com esse 50. Esse segundo, você corta com esse segundo. Você pode perceber, o que eu esqueci aqui, né? Que sobrou o Kelvin. Então, quem é o ΔT? Aqui, ó, o Kelvin está aqui dividido para sacar multiplicando. 3.600. 600 Kelvin. Ó, 4. Ó, isso aqui é 1.000. 4 vezes 1.000, 4.000. Então, a variação da temperatura olha, você dividir aqui 3.600 dividido por 4.000, isso é 0,9 Kelvin. Só que, gente, a variação na escala Kelvin, é igual a variação na escala Celsius. Não é igual a Fahrenheit. Mas na Celsius é. Então, você pode falar que você quer 0,9 graus Celsius. Tem essa alternativa aí? Tem. Letra C. Letra C. Então, você tem que saber o seguinte: isso é uma quantidade de calor perdida. É exatamente a energia que o equipamento deixou de dar. Então, aqui é 50. Então, gente, que macete. Ah, tinha que saber fórmula? Tinha que saber fórmula. Essa questão eu considero uma questão média. Eu considero uma questão média. Porque, gente, vocês têm que entender o seguinte. O que acontece demais? O que acontece demais? Geralmente, vocês gastam muito tempo em matemática. E, como vocês gastam muito tempo em matemática, vai fazer natureza com pouco tempo, primeiro vocês fazem as questões de biologia. Depois fazem as questões de química. E deixa a física para o final. Então, quando você vai fazer as questões de física, está faltando muito pouco tempo. Aí você tem que ler tudo rápido. Igual alguém falou assim, entendi nada desse enunciado, me perdi tentando ler 3 vezes. Qual o enunciado? O enunciado da questão 99? Então, quer dizer, imagina com pouco tempo vocês têm que ler isso. Porque no dia do Enem não vai dar para ler uma questão 3 vezes. O enunciado 3 vezes. Esse raciocínio aqui é um raciocínio manjado, como diz o João Felipe ali. Tá? O enunciado tem dessas coisas. É a questão 101. Então, essa questão 101, eu não achei o enunciado tão assim. Ué, ele falou que você tinha um equipamento ligado que mantém a água com temperatura bastante. Desligou o equipamento. Se vai desligar o equipamento, o que vai acontecer com a temperatura da água? A temperatura da água vai diminuir, porque está havendo uma perda de calor. Esse calor perdido é exatamente a energia que não deixou de ser ganhada. Entendeu? Então, era isso. Então, toma cuidado, gente. Toma cuidado que não gastar tanto tempo na prova de matemática. Isso tem que ser treinado. Isso tem que ser o quê? Treinado. Lá no Maratona do Enem, o pessoal do Maratona do Enem sabe que a gente treinou isso. Tá? É treinado. Tudo isso aqui é treinado. Se você não está treinando o tempo, que é o que eu chamo de agilidade, estratégia, dá ruim. Tá? Aí fala, a prova de física é difícil, mas não tem tempo para ler as questões. Então, realmente, fica complicado, tá? Mas, vamos lá. Gente, eu vou medir minha glicose aqui, tá? Não repara não, tá? Ó, tem que medir, tá? Ai, meu dedo! Ai, sangue! Medir minha glicose aqui, ó. Tá, gente? Eu tenho que estar vigiando minha glicose. Tá? Não, deu 115. Tá ótimo. Então, segue em frente. Questão 106. Uma pessoa Uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo foi descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com o total da sua carga nominal de 60 ampere-hora. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga que se estabelece
mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligado, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura desse por ele realizada? Gente, essa questão aqui, que é a questão 106. Questão 106, olha ela aqui de novo, ó. Eletrodinâmica. Eletrodinâmica. Então, top 1. Olha ela aqui de novo. Ó, ela aqui, né? Circuito elétrico. Ela aqui de novo. Top 1. E é um amperímetro, né? Um amperímetro. O que o amperímetro mede? O amperímetro mede a intensidade da corrente. Então, está relacionado com a intensidade da corrente. E o amperímetro, ele tem que ser ligado sempre em série. Ele adora cobrar isso. Como que eu ligo um amperímetro e um voltímetro? O amperímetro tem que ser ligado em série. O voltímetro em paralelo. Então, aqui tem um desenho, aqui, ó. Vamos desenhar a letra A aqui, ó. Você tem, deixa eu olhar aqui, tá pequenininho. Circuito do veículo. Então, aqui você tem um circuito do veículo. Aí você tem, puxa aqui. Aí você pega, puxa aqui. Tá? Tá aqui. Aqui vem na bateria. Então, o maior trabalho aqui é fazer o desenho. Aqui. Aí tá aqui na verdade, vem aqui, né, gente? Ó. Aqui, ó. Tá certinho. Aqui. Aí uma perninha dele tá ligada aqui. Tá? E a outra tá ligada aqui. Tá? Então é o seguinte, cara. Então tá desse jeito a letra A. Aqui é o circuito, né? Então a primeira coisa que a gente vai verificar é o seguinte, né? Esse amperímetro tá ligado corretamente? Gente, aqui tá o negócio, né? Você coloca aqui o ponto A e aqui o ponto B. Aqui pode ser o positivo e aqui pode ser o quê? O negativo. Então, antes você vê aqui, ó. O circuito está ligado entre A e B. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? O circuito está ligado entre A e B. Que é a diferença de potencial da bateria. Por exemplo, se a diferença de potencial da bateria for de 10 volts, o circuito está ligado em 10 volts. Agora, o amperímetro, ó. Ponto A. E aqui ponto B. O amperímetro está ligado aqui entre A e B. Ou seja, ele está em paralelo com o circuito. Isso não pode. Gente, se isso acontecer na vida real, sabe o que acontece? Aqui, ó, a corrente, ela quer sair do positivo para o negativo. Por esse caminho aqui, ela tem um circuito, ela tem resistência. E aqui é um amperímetro. O amperímetro ideal, sua resistência interna é nula. Então aqui não tem resistor. O que a corrente vai querer fazer? Vai querer passar pelo circuito? Não, vai fazer aqui, ó. Curto-circuito. Circuito curto. Vai dar um curto-circuito. Ah, na vida real, se você liga um amperímetro em paralelo, dá curto-circuito. Então a letra A está errada. Então, letra B. É para ficar verificando isso. Em princípio, né, gente? Para ficar verificando isso. Letra B. Letra B. Você tem um circuito. Você tem um circuito. Aí vem aqui. Tá? Aqui os pontinhos do amperímetro. Aqui o amperímetro. Né? O amperímetro. Ele vem aqui no polo. Aqui está no... Tá mais ou menos desse jeito. Tá? Então, aí você vê aqui, ó. Aqui é positivo e é negativo. Então, supondo, tá? Aqui é A, aqui é B. Daqui vai sair a corrente. A corrente vai chegar aqui, subir, passar no circuito, sair do circuito aqui
e vai chegar aqui, ó, e vai passar no amperímetro e sair aqui. Ou seja, o amperímetro está ligado em quê? Em série. Então tá ok. Então na letra B até aí tá ok. Só tá faltando o quê? A intensidade, né? Porque você percebeu que tá marcando o número aí? Você percebeu que tá marcando o número? Tá marcando o número. Tá meio ampere. O que tá marcando aqui é meio ampere. Então vamos ver se é meio ampere? Aí, gente, como que a gente vai fazer agora? A gente vai usar o kit. Kit. A quantidade de carga, intensidade da corrente, vezes o tempo. Qual é a quantidade de carga? 60 ampere hora. Gente, física online eu falo isso, gente. Ampere hora é a unidade de quê? Quantidade de carga. Então, eu tinha que saber isso. A intensidade da corrente é o que a gente quer saber, que é o perímetro marca. Qual é o tempo? 5 horas. Cortou esse hora com esse hora. Qual deu a intensidade da corrente? Deixa eu ver aqui, ó. Só que tem um detalhe, gente. Não é 5 horas, não. São 5 dias. Gente, são 5 dias, tá? Tá vendo aí, ó? Não são 5 horas, não. Quer ver? Tá, onde que estão os 5 dias? Olha lá, 5 dias, lá no começo. 5 dias, é 5 vezes 24 horas. Tá? O hora que gasta, porque teoricamente está perdendo a carga o tempo todo. Então, ó, são 5 dias e cada dia tem 24 horas. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Isso aqui, ó, vai dar 60 aqui, ó, ampere. Quanto que é 5 vezes 24? 5 vezes 24 é 120. Então, a gente divide por 120. Isso dá meio ampere. Então, aqui tem que estar marcando o quê? Meio ampere. E está marcando meio ampere? Tá. A resposta é a letra B. A resposta é a letra B. Letra C. Letra C, gente, o amperímetro. Olha como é que é na letra C. O amperímetro, eles colocaram aqui, ó. O amperímetro aqui ligou aqui, ó. Olha aí na letra C, ó. Tá ligado entre A e B. Tem paralelo. Tá errado. Tá errado. Letra D. Letra D tá igual a essa. Letra D tá igual a essa. Então tá ligado corretamente. Só que tá marcando o quê? 1,2 ampere. E não 1,2. Eu ver se eu não tô cego aqui, né? Deixa eu aumentar aqui. Não, 12 amperes. Tá 12 amperes. E não é 12, é meio. Então tá errado por causa disso. Ele tá até ligado claramente. E na letra D, o amperímetro também tá ligado em quê? Ele tá ligado em paralelo. O amperímetro aqui, ó, ó como que ele ligou o amperímetro aqui na letra D. Ele puxou aqui, ó. Puxou aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Puxou o amperímetro assim, ó. Pegou aqui embaixo, aqui, ó. Aqui é ponto A, aqui é ponto A. Então, aqui é ponto A, aqui é ponto B. Aqui é ponto B. Ponto B, ponto B. Aqui o amperímetro também está ligado em paralelo, que é entre A e B. Então, está errado. Lá no Física Online, eu falo para o pessoal, gente, coloca os pontos. Coloca os pontos. Coloca os pontos. Tá? Coloque os pontos. Então, tá aí. Questão 106. A questão 106, eu considero ela uma questão fácil. Saber identificar como que você liga um amperímetro, que é em série, e calcular a intensidade da corrente vai usar o kit. É lógico, você tinha que saber que ampere a hora é a unidade de carga, né? Entendeu? Eles deram o tempo é 5 dias vezes 24. Então, tranquilo. Então, até agora, ó, questão fácil, média, fácil,
médio, fácil. Mas, professor, por que física é tão demonizado? É um demônio. Por quê, gente? Porque não dá tempo. Então, vocês têm que treinar, fazer a prova de matemática mais rápido. Se vocês treinarem a prova de matemática mais rápido, para fazer a mais rápido, vai ter que treinar. Vocês vão treinar o ano inteiro? Não, olha essa questão 108. Nos desenhos animados, com frequência, se vê um personagem correndo na direção de um abismo. Mas, ao invés de cair, ele continua andando no vazio. E só quando percebe que não há mais nada sobre seus pés, é que ele para de andar e cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda no experimento real, pode-se lançar uma bolinha com velocidade constante V0 sobre a superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda até o chão. Qual figura melhor representa a trajetória de queda? Então, olha isso aqui, ó. Você tem uma mesa. Você tem uma mesa. Aí você tem uma bolinha. Essa bolinha é lançada com a velocidade zero. Qual é a trajetória? Aqui, gente, você tem que entender que a bolinha está com dois movimentos, um na horizontal e um na vertical. Na horizontal, o movimento é retilíneo uniforme. E um na vertical. Na vertical tem queda livre, é um MRUV. Então, você tem dois movimentos simultâneos e perpendiculares entre si. Aqui, ó, um na horizontal e um na vertical. Só que um MRU tem MRU. Um MRU tem MRUV. Por que eu falei MRU e MRU? Eu estava pensando o seguinte. Se aqui fosse MRU e aqui fosse MRU, seria linha reta na diagonal. Só que você tem um MRU com um MRUV. Então, qual é a trajetória? A trajetória é uma parábola. Isso aqui, gente, a primeira matéria que ainda é no Física Online, em Física 1, é isso aqui. A trajetória é uma parábola. Ele tem movimento na horizontal e na vertical. São simultâneos e perpendiculares entre si. Um MR e outro MRV. Qual é a trajetória? É uma parábola. Mais conhecida como letra D de dado. Essa questão aqui é uma questão envolvendo cinemática. É onde a gente estuda trajetória. Cinemática é o top 6. É o top 6. No caso, aqui é uma questão fácil. Extremamente fácil. Tá? Resposta, letra D, ditado. Aí, gente, aí eu te falo, você pode errar uma questão dessa no Enem? Não pode. Não pode errar uma questão dessa no Enem. Porque olha a próxima questão. Olha a próxima questão. Aí você vai lá e erra aquela e acerta essa aqui que eu vou fazer. Aí vai começar a dar ruim. Aí até aí vai começar o quê? Detonar você. Tá? Até aí vai começar a detonar você. Então, agora vamos fazer a questão 109. Questão 109. Tomar uma água aqui do Timão, Cruzeiro. Então, a questão 109. O pessoal comentando aqui. Questão fácil, 109. De alguma forma, eu quero te ver. João Felipe, a minha lógica foi somar 6 a 135. Felipe, como se fosse o ponto O, isso faz sentido. Quer dizer, eu não sei qual questão que eles estão fazendo, não. Mas eu acho que eles estão falando dessa aqui, né? Olha só aqui, vamos resolver essa questão. Dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é de 30 metros. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com o valor das frequências de duas ressonâncias consecutivas, assim como um tubo sonoro fechado. Então, olha, gente,
tubo sonoro fechado. Lógico, gente, um lado é fechado, o outro é aberto. Tá? Porque igual ele falou aí, que é igual, né? Ele falou que perfurou um buraco. Ele perfurou um buraco. Então, o desenho que você tem que pensar é esse aqui. E olha, você vê aqui, ó, aqui tem... Vou chamar de comprimento L. Tá? A menor frequência de ressonância que o aparelho foi de 135 Hz. Considere que a velocidade do som dentro da cavidade perfurada é de 360 metros, vezes S é menos 1, né? Segundo é menos 1, que é 10 metros por segundo. Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será a próxima frequência de ressonância? Gente, o que você tem que entender aqui? Gente, primeira coisa, identifica que matéria é essa. Que matéria é essa? Tudo sonoro, gente. Ondas estacionárias em tubos. No caso aqui, o tubo é fechado embaixo e aberto em cima, porque eles fizeram um poço, um buraco. Então, a primeira coisa que você vai pensar é o seguinte: primeiro harmônico. Primeiro harmônico. Você vai pensar no primeiro harmônico. Ó, então, vamos pensar no primeiro harmônico aqui, ó. Onde é fechado, tem que ser o quê? Crista. Onde é aberto, tem que ser vale. Então, esse é o desenho do primeiro harmônico. Esse é o desenho do primeiro harmônico. Ah, professor, mas eu nunca fiz isso. No Físico Online tem. No Maratona do Enem tem. Então, você vai relacionar o comprimento do tubo com o comprimento de onda. Então, você tem que saber o seguinte. Em L, aqui na L, aqui tem quantos lambdas? Aqui tem um lambda inteiro? Não. Gente, o lambda, o comprimento de onda é isso aqui. Hora em cima, hora embaixo. Vamos fechar aqui, ó. Vamos fechar aqui, ó. O desenho que você está vendo aqui é aquele ali? Não. Não é. Não é. Não, professor, eu não lembro nada disso. Gente, no meu canal do YouTube, tem aqui, ó, no canal do YouTube aqui, tem aqui revisões rápidas. Vai lá, em 15 minutos eu falo de tubo aberto dos dois lados, tubo aberto de um lado, fechado do outro. Em 15 minutos eu explico tudo isso aqui, tá? Pegar o apagador que caiu no chão, eu explico tudo isso. Ainda dou exemplo. É 15 minutos de teoria, 15 minutos de exemplo. Tá aqui no meu canal do YouTube. Pode procurar aí, ó. Revisões rápidas. Então, vamos lá, aqui, ó. Só que tem um detalhe. Vamos tirar aqui, ó. Isso aqui é o lambda inteiro. Cortou no meio, isso aqui é lambda sobre 2. Então, eu tirei esse pedaço aqui. É isso que você está vendo aqui? Não. Você não está vendo isso. Agora, se você pega aqui metade do lambda. Se você pega metade do lambda aqui, ó. Vira ele assim. É isso. Isso aqui é 1/4 de lambda. Então, em L aqui, você tem lambda sobre 4. Você tem lambda sobre 4. Então, lá no Físico Online, vai aqui no meu canal do YouTube, lá em Revisões Rápidas, você vai ver que eu explicando isso, ó. Então, aqui, ó, aqui você vê 1/4 de lambda. Ó, o comprimento do poço é de quanto? De 30. Lambda, só que esse lambda aqui é do primeiro harmônico, sobre 4. Então, o comprimento de onda do primeiro harmônico é 120 metros. Esse é o comprimento de onda. Com isso, olha o que a gente vai achar aqui. A frequência do primeiro harmônico, que a gente chama de F1 ou F0, que a gente chama de frequência fundamental. Tá? A gente vai usar o vaca, lambe, farinha. A velocidade é 360. Aqui é 120 vezes a frequência. Quanto que é 360 dividido por 120? 3 Hz. Então, a frequência do primeiro harmônico, que é igual à frequência fundamental, é de 3 Hz. Isso aqui, gente, é aprender na aula normal.
Agora que vem. Ele falou que o aparelho, a menor frequência que o aparelho mediu, isso que é a frequência do aparelho medido foi 135 Hz. E isso aqui, você pensar, que harmônico é esse? Que harmônico é esse? Aí você vai lembrar, a frequência do M harmônico é N vezes a frequência fundamental. Aqui N será o quê? Entendeu? Esse N aqui será o quê? A frequência é 135. N vezes a frequência fundamental. Quanto que é a frequência fundamental? 3. Então, N aqui é o quê? N aqui, quanto que é 135 dividido por 3? 45. Então, olha só. A frequência do harmônico 45, aqui não é o primeiro harmônico, é o harmônico 45. Ela é o quê? 135 Hz. Só que a questão não perguntou isso. A questão não perguntou isso, é tanto que não tem nem essa resposta. Ela perguntou o seguinte: qual é a frequência do próximo harmônico? A próxima frequência, que seria o próximo harmônico. Aí que tá o negócio, gente. O tubo, ele é fechado aqui e aberto aqui. Nesse caso aqui, só permite harmônicos ímpares. Harmônicos ímpares. Olha como a prova é sacana. Aqui está no harmônico 45. Se você soma mais 3, teoricamente seria o harmônico 46, que seria 138. Tem 138? Tem. E só, quando você tem um tubo fechado de um lado e aberto do outro, você só tem harmônicos ímpares. Então, o próximo harmônico é o 47. Que é o quê? 47 vezes 3. Quanto que é 47 vezes 3? O harmônico 47, ele é igual a 141 Hz. Mais conhecido como letra C. Esse é o raciocínio dessa questão. Ondas. Ondas top 2. Questão difícil. Gente, é uma coisa que eu concordo muito. Uma coisa que eu concordo muito, gente. Tem gente que pensa assim, toda questão de ondas é fácil. Não, essa questão de ondas aqui não é fácil, não. Essa questão aqui é difícil. Por isso que eu sou a favor de estudar o Enem, não por habilidades, mas por dificuldades. Na mesma habilidade, você tem uma questão com dificuldade diferente. A questão de ondas aqui, ó, facinho. Aqui é ondas, questão difícil. Considerei a questão mais difícil desse Enem. A mais difícil. Tá? A mais difícil. Tá? Vamos ver aqui os comentários. A minha lógica foi somar 6 a 36. Eu não sei que lógica foi essa, não, mas tudo bem. Como se 135 fosse o ponto O. Isso faz sentido? Para mim não faz nenhuma. Coloquei vaca, lã, farinha. Nós damos vaca, lã, farinha aqui. Com comer 2 vezes a profundidade. Eu não sei. O negócio é, gente, eu estou tentando ensinar do jeito mais fácil. Ache do primeiro harmônico, acha qual harmônico que era essa frequência, saber que são harmônicos ímpares e por 47. Ah, professor, acertei na sorte. Tá? Mas o jeito de fazer, basicamente, é isso aqui. Tá? Isso aqui chama ondas estacionárias em tubos. Tá? Aqui no meu canal tem revisão rápida, que em 15 minutos você vê a teoria disso aqui. Com onda estacionária na corda e em tubos. E eu ainda dou exemplo, mais 15 minutos de exemplos. Então, fica aí a dica.
Questão número 113. A questão 113, você vai falar que é de química. Você vai falar que é uma questão de química. Beleza. Mas ela é difícil. As moedas despertam o interesse de colecionadores. Numismatas e investidores há bastante tempo. Uma moeda 100% de cobre circulante no período Brasil Colônia pode ser bastante valiosa. O elevado valor gera a necessidade da realização de testes que validem a procedência da moeda, bem como a veracidade da sua composição. Sabem que a densidade do cobre metálico é de aproximadamente 9 gramas por centímetro cúbico. Então, gente, ó, isso aqui é a questão 113. Ele falou que a densidade do cobre é 9 gramas por centímetro cúbico. Tá? O investidor negocia a aquisição de um lote de 4 moedas. A, B, C e D, fabricados supostamente de 100% cobre. E massas. Então, ó, tem a moeda A, B, C, D. As massas de cada um. 26 gramas, 27 gramas, 10 gramas, aqui em Minas, 10 gramas e 36 gramas, respectivamente. Com o objetivo do teste, a densidade das moedas foi realizado um procedimento em que elas foram sequencialmente inseridas em uma proveta com 5 ml de água, conforme esquematizada. Então, gente, olha você vê aqui, ó. A proveta, inicialmente tem 5 ml de água. Certo? Que matéria é essa? Com base nos dados obtidos, o investigador adquiriu as moedas. Gente, ele quer adquirir a moeda de cobre, né? Ele tem que descobrir qual é de cobre. Pela densidade. Isso aqui, gente, é hidrostática. Hidrostática. Que é a matéria de densidade. Gente, hidrostática, qual a primeira coisa que a gente ensina para o aluno? É densidade. Densidade. Mas eu vi isso em química. Gente, química pega os assuntos da gente, né? Não pode fazer nada. Aí é o seguinte, ele pegou, então o que você vai observar, né? Hora que ele colocou a moeda A, o nível foi para, estava no 5, foi para 7. Foi para 7. Colocou a moeda A, foi para 7. Quer dizer que o nível aumentou 2. Então, o volume da moeda é de 2 ml. Tá? Gente, para quem não sabe, né? 1 ml é 1 centímetro cúbico. Tá? Então, a densidade, né? Massa sobre volume. Então, a densidade vai ser o quê? A massa é 26. A massa é 26. O volume é 2 ml, que é 2 centímetros cúbicos. Então, a densidade da moeda A vai dar 13 gramas por centímetro cúbico. Isso aqui é ou não é o cobre? Não é. Do cobre é 9. Então, esse aqui não vai comprar. Aí, ele veio aqui no terceiro, aqui, ó, e colocou a A e colocou a B. Aí o nível já foi para onde? Para onde foi o nível? Foi o nível? Olha aí, ó, o nível foi para 10. O nível foi para 10. Então, você entendeu? Aqui era 7. Foi para 10. Quer dizer que aumentou 3. Então, o volume de B é 3. Então, o volume de B é 3 ml, que é a mesma coisa de 3 centímetros cúbicos. Então, a densidade vai ser o quê? A massa, que é 27, sobre 3. Isso dá 9 gramas por centímetro cúbico. Então, isso aqui é cobre. Tá? Mesmo raciocínio na próxima. Mesmo raciocínio na próxima. Ele colocou um AC. Então, ficou A,
B. C eu acho que colocou um 5. O nível foi para onde? Foi para 12. De 10 para 12 aumentou 2. Então o volume de C é 2. O volume de C é 2 centímetros cúbicos. Densidade de C, 10 sobre 2. 5 gramas por centímetro cúbico. Então ela é cobre? Não. Vamos para a próxima situação. Aí colocou A tá lá, B, C, aí colocou aqui D. O nível foi para quanto? O nível foi para 16. Então, de 12 foi para 16. Então, o volume é 4 centímetros cúbicos. Então, a densidade vai ser 36 dividido por 4. Mas é conhecido como 9 gramas por centímetro cúbico. É cobre? É cobre. Então, quais moedas que ele vai comprar? A é a letra. Ele vai comprar a B e a D. B e D é conhecido como letra A. Uma questão que eu considero o quê? Fácil. Uma questão que eu considero fácil. Então, tá vendo aí, ó. Média, fácil, 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 média, fácil. Em geral, a prova é fácil. Mas professor, por que no dia da prova eu não encontro essas questões? Porque você não consegue ler. Mas por que você não consegue ler? Porque você gasta muito tempo em matemática. Quando você gasta muito tempo em matemática, e depois vai lá e faz biologia, depois química, e quando vai fazer física, está faltando 10 minutos. Mas você vai fazer 13 a 15 questões de física em 10 minutos. Vai ter que chutar. Vai ter que chutar. Tá? Lei de Lenz. Na verdade, não é lei de Lenz, eu acho que é lei de Lenz. Provavelmente tem uma questão de lei de Lenz. Lá eu vou comentar. Gente, existe um material aqui no meu canal do YouTube, revisão rápida. Lei de Lenz em 15 minutos. Na verdade, é lei de Faraday, lei de Lenz em 15 minutos. E depois dou exemplo. Aí depois dou o quê? Exemplo. Tá? Então vai lá, muito melhor. Porque aqui, gente, a minha ideia aqui é fazer uma revisão corrigindo as questões. Entendeu? Corrigindo as questões. Então, você quer ver a lei de Lenz rapidão para você entender? Vai lá, procura aí uma playlist, revisões rápidas. Para quem é do Físico Online, isso está na plataforma do Físico Online, revisões rápidas. Então, eu vou lá, que é a questão 122. Questão 122. Essa questão 122, se você não tem tempo para lê-la no dia da prova, você vai rodar. Ela é uma questão de um assunto que você já assistiu a aula 1 bilhão de vezes. Só que se você não entender a questão, você vai rodar nela. Você vai rodar. Igual, tipo assim, fazer a prova em casa é simples, porque tem tempo. Professor, eu chego em casa e acerto as questões todas que eu errei. Lógico, você tem tempo. Olha essa questão aqui. 122. Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida, indicado pelas letras O, A, B e C, conforme a figura. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros. 500 metros. 500 metros. 500 metros. Então separados por 500 metros. Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O, tipicamente parte com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado, até atingir a velocidade de 72 km por hora. E a partir daí, prossegue com velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem
para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir sua velocidade em momento nenhum. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir, respectivamente? Então, gente, isso é uma questão aqui, que é matéria que você já estudou a vida inteira. Mas você não entender o que quer, é essa questão. Agora, imagina você ter que... Eu lembro quando eu dava aula presencial, eu falava assim, você tem quanto tempo? Você tem que ler a questão, entender a questão e executar a questão. Entendeu? Então, gente, se gastar muito tempo em matemática, vai dar problema em natureza. Tá? Então, você tem que treinar fazer essa prova de matemática em 2 horas e meia. Ah, professor, mas eu não consigo. Aí já não é comigo. Olha o que você tem que entender. Ele falou que a velocidade inicial é igual a zero. E que ele tem que atingir uma velocidade final de 72 km por hora, que é conhecido como 20 metros por segundo. Divide por 3,6, né, gente? Aí, primeira coisa que você pensa, para ele sair da velocidade zero e chegar a 20 metros por segundo, gasta quanto tempo? Se tem aceleração, vamos considerar, ele falou que a aceleração é constante. Considerando que é linha reta, é um movimento retilíneo uniformemente variado. Vi vovó atrás do toco. A velocidade final é 20, a inicial é 0, a aceleração 1, o tempo. Então, o tempo, 20 segundos. Então, ele gasta 20 segundos para chegar à velocidade de quanto? De 20 metros por segundo. Só que você vai ter que calcular qual distância que ele andou. O diabo vê tudo, mas meio atrapalhado ao quadrado. Qual a distância que ele andou? A velocidade inicial é 0, então isso aqui vai subir. 1 dividido por 2, né? A aceleração é 1, o tempo é 20 ao quadrado. Então, vamos lá. 20 ao quadrado, 400 dividido por 2, 200 metros. Então, olha só. Aqui é 500 metros. Quando ele andou 200 metros, ele atingiu a velocidade de 72 km por hora. Então, daqui para frente, essa velocidade fica constante. Só que esse sinal aqui, ele vai ficar verde quando tiver a 400. Então, vai ter que andar aqui mais 200. Aqui está faltando esse pedacinho que é 100. Esse pedacinho é 100 metros. Mas quando o carro estiver aqui, que o sinal vai ficar verde. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que achar quanto tempo que ele gasta para sair daqui e chegar aqui. Só que agora ele está com velocidade constante, então você pode considerar MR1. Deus vê tudo. A distância que falta é 200. A velocidade é 20, né? Porque vai ficar constante mesmo tempo. 20. 200 dividido por 20 vai gastar quanto tempo? 10 segundos. Então, você vê aqui, para ele sair daqui e chegar em 400 metros, gastava-se quanto tempo? No total, 30 segundos. Dá para eliminar? Ô, Glória! Acabou a questão. Não precisa fazer mais, não. Acabou. Letra D. Professor, mas no dia da prova eu vou fazer o resto para ter certeza. Está perdendo tempo. A única resposta que tem 30 segundos é a letra D de dado. Então, para sair daqui e andar 400 metros, primeiro vai gastar aqui 20 segundos e aqui 10. Se você quer continuar, olha o que você vai ter que pensar agora. Aqui é 500. Só que esse sinal aqui, ele vai abrir quando tiver aqui, faltando 100. Ou seja, 400 aqui,
Só que você tem que entender que marcou aqui, ó, 30 segundos. Aqui tem mais 100. Então, na verdade, para sair daqui e chegar aqui, vai dar esse 400 mais esse 100, que é 500. 500 metros. Só que com velocidade constante. Então, aqui nós vamos usar o Deus é tudo. A distância é 500, né? Que vai sair daqui, que vai ter que andar mais 100, mais 400 para o outro abrir. É 20 vezes o tempo. Então, ele vai gastar o quê? 25 segundos. Então, contando a partir do ponto O, até aqui deu 30 segundos. Daqui até aqui vai ser mais 25. Então, ó, se você somar os dois, vai dar 55. Por isso que o próximo é 55. Olha, se o próximo é 80, aqui é a mesma ideia, ó. Ele vai sair daqui e vai ter que chegar aqui, ó. Aqui é 400. Daqui 100. Mais 400, daqui 500. Então, de novo, Deus é tudo. Nós já sabemos que é 25, né, gente? 500 é igual a 20t. T é igual a quê? A 25 segundos. Quanto que é 25 mais 55? Porque até aqui já andou 55 segundos. Aqui vai dar mais 25, 80 segundos. Letra D. Só que é um detalhe, né, gente? Você já estava perdendo tempo, né? Só com o comecinho, você já matava. Essa questão, ela é uma questão o quê? Ó, primeiro, né? Ela é de cinemática. Ela é de cinemática. Eu acho uma questão média. Eu acho que o mais difícil é o aluno entendê-la. Só que para o aluno entendê-la, precisa de quê? Precisa de tempo. Precisa de quê? De tempo. Então, aí. Precisa de tempo. Então, tem que saber fazer a prova do Enem. Tem que treinar. Lá no Maratona do Enem, isso é treinando. A gente treina lá o tempo. O Maratona do Enem, a gente segue aqui, ó, a metodologia CRS. Conteúdo, revisão, simulado. Para treinar o quê? Estratégia e agilidade. Senão chega lá, gente, a pessoa sabe a matéria, mas é as questões, porque não tem tempo de ler. Então, vamos à questão 125. Olha essa questão 125. Essa questão número 125, você tem uma tirinha. Você tem o gato, né? O Garfield, como você preferir. Ele vem e atrita, ele rela. Ele atrita. Atrito. E ele sai. Aí eu falo assim, eu odeio eletricidade estática. Eletrização. Eletrização por atrito. Que matéria é essa? Essa matéria é eletrostática. Eletrostática é top 200 do Enem. Raramente cai eletrostática. Quer dizer que não cai? Cai. Olha essa questão. Mas é muito raro cair eletrostática. Nossa, o meu gás mó tempo em eletrostática no cursinho. Porque tá, pode cair, igual caiu essa aqui, ó. Tá? Eletrostática. Então, é o seguinte. Então, eletrização por atrito. O que você sabe na eletrização por atrito? Se você pega uma régua neutra e atrita na lã neutra, vai haver uma troca de elétrons. Alguém vai perder elétrons. Quem perde elétrons? A gente não sabe. A gente só pode supor. A gente pode supor que a régua, o bastão perde elétrons. Mas pode ser o contrário. O que você tem que entender aqui é um movimento de elétrons de um corpo para o outro. Aí, para onde que vai? Depende do material. Por isso que tem, eu lembro da série triboelétrica. Triboelétrica.
Mas aqui não precisava saber disso. Tem que saber que é um movimento de elétrons. No meu exemplo, eu estou falando que é do bastão. Isso aqui pode ser uma régua, né? Pode ser de plástico. Pode ser. Então é isso, você tinha que entender. Por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? A eletrização por atrito? Letra A, troca de átomos. Ih, já está errado, porque não troca átomo nenhum. Letra B, diminuição do número de prótons. Não, gente, a gente não mede o número de prótons, não. Letra C, criação de novas partículas eletrizadas. Claro que não. D, movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. Mas ele não está falando quem ganha e quem perde, só falou que é uma movimentação. Mas que você pensar quem entra saindo da calça pro gato, porque aqui, ó, aqui, ó, o plástico aqui perdeu a elétron. Você fica com excesso de positivo, na minha suposição. E aqui com excesso de negativo, com eletrizado. Então, se você está supondo que a calça está perdendo elétrons, a calça vai ficar negativo e o garfo positivo. Entendeu? Então, a melhor alternativa é a letra D. Essa é uma questão o quê? Fácil. Uma questão fácil. Extremamente fácil. Tá? Eletrostática. Tá? Então, vamos lá. Essa questão aqui, 126, o povo erra ela de besteira. Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através do vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de ímã em relação ao conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável. Questão 130. Fluxo magnético variável com o decorrer do tempo. Força eletromotriz induzida. Lei de Faraday. Eu vou colocar bonitinho aqui, ó. Bonitinho aqui, ó. Porque, na verdade, a lei de Faraday é assim, a força eletromotriz induzida é a variação do fluxo magnético ao decorrer do tempo. Isso aqui é o que a gente vê na matéria de indução eletromagnética. Indução eletromagnética. Gente, isso aqui é do magnetismo. Isso aqui é top 9. Em geral, todo ano o Enem está cobrando uma questão de magnetismo. E da matéria magnetismo, o Enem gosta mais de cobrar a indução eletromagnética. A variação do fluxo magnético ao decorrer do tempo criou a força eletromotriz induzida. Tá? Aí, para facilitar a sua vida, eu vou fazer um desenho. Esse desenho aqui, ó, por exemplo, lá no Física Online, eu faço esse desenho toda hora quando eu estou dando essa matéria. Toda hora, quando eu dou essa matéria, eu faço esse desenho. Aqui é o norte e aqui é o sul. E aqui nós temos a bobina. Vamos ver se o meu desenho tridimensional vai ficar bom. Deixa eu ver se o desenho tá bom. Deixa eu ver se o desenho tá bom. O desenho ficou bom. Então, olha você ver aqui, ó. Aqui você tem um campo magnético. Ele sai do polo norte e vai para o polo sul. Aqui, ó. Você tem uma linha. Aqui você tem outra linha. Tá? E você tem várias linhas aqui, ó. Então, tá aqui um ponto aqui. Isso aqui é um campo magnético. Aí, o fluxo magnético, como a gente calcula o fluxo magnético? É o campo vezes a área vezes o cosseno de θ. Vezes o cosseno de θ. Tá? Aí, o que você tem que entender? A gente quer que tenha variação do fluxo. Tem quantas maneiras de variar o fluxo? 3. Ou você varia a intensidade do campo, você não mexeu no ímã. Então, a intensidade do campo é a mesma.
A área é a da inspira. A área aqui, gente, é da inspira, ó. Essa área aqui, ó. Essa área. A continua a mesma. Então, a área continua a mesma. Então, quem vai variar? O ângulo. Como que você varia o ângulo? Você gira a inspira. Você o quê? Gira a inspira. Vou pegar a inspira aqui, ó. Deixa eu pegar a inspira aqui, ó. Você tem a inspira, gente. A inspira aqui, ó. Só que a minha é circular. Você gira. Então, você vê aqui, ó. Quando ela tá assim, ó a linha. A linha tá passando aqui. A hora que você gira, quando você gira ela 90 graus. Ela estava na vertical e você põe ela na horizontal. A inspira gira 90 graus. Tá? Ela gira. Então, a hora que você vai girando a inspira, você está variando o ângulo. Isso você tinha que pensar. E olha só aqui. Aqui tem uma velocidade angular. Se você gira devagar, o ângulo vai estar variando, mas vai estar variando devagar. O intervalo de tempo é grande. Vai aparecer uma força eletromotriz. Se você girar devagar, o fluxo vai estar variando. Vai aparecer uma força eletromotriz. Só que se você gira rápido, isso aqui, o fluxo varia mais rápido. E se o fluxo varia mais rápido, a força eletromotriz é maior. Entendeu? Esse é o raciocínio dessa questão. Então, deixa eu terminar de ler a questão. Em usina geral, 130. Em usina gerador de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através de um vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação ao conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado na diferença de potencial. A força eletromotriz induzida, no caso, é a diferença de potencial. Vamos pôr entre A e B. Aumentou. Para a diferença de potencial aumentar, a força eletromotriz induzida tem que aumentar. Para a força eletromotriz induzida aumentar, a variação do fluxo tem que aumentar. Ou seja, o fluxo vai ter que variar mais rápido. Nessa situação, o aumento do modo da diferença de potencial obtida nos terminais da bobina resulta no aumento do ou da? Olha a letra D. Rapidez com que o fluxo magnético varia através da bobina por meio de um aumento da sua velocidade angular. Se você aumenta a velocidade angular, gira mais rápido. Gira mais rápido. Então, você pode dizer, o Enem já cobrou isso no passado, essa ideia, tá? Se gira mais rápido. Se ela girar mais rápido, a velocidade angular é maior, ela gira mais rápido, o fluxo vai variar mais rápido. Vai aparecer uma força eletromotriz induzida maior. Por isso que a resposta é a letra D. Tá? Então, vamos ver a letra A. Intervalo de tempo com que as bobinas se submersam no campo magnético externo por meio da ação da diminuição da velocidade no eixo de rotação do gerador. Então, gente, se você diminuir a velocidade de rotação, que é a angular, você vai diminuir a força eletromotriz. Você tem que girar mais rápido. Letra B. Fluxo magnético através da bobina por meio de um aumento em sua área interna exposta ao campo magnético. Gente, mas a espina continua com a mesma área. Se a intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas, gente, a intensidade do campo é a mesma. Mexendo nos ímãs. Letra B, que é a resposta, a rapidez com que o fluxo magnético varia através da bobina por meio do aumento em sua velocidade angular. Você vai girar mais rápido, esse ângulo vai variar mais rápido, o fluxo vai variar mais rápido, a força eletromotriz induzida é maior. Letra E, resistência interna do condutor em viagem. Viagem. Então, vamos. Essa questão aqui, gente, eu considero essa questão uma questão fácil. Eu considero uma questão fácil. Tá?
Então, aqui, ó. Até aqui, vamos fazer um balanço. Tá? Porque meu espaço acabou. Questão fácil até agora. Questão fácil. Ah, professor, você fala que é fácil porque você é professor. Não, gente, isso é baseado nas aulas que eu dou no Física Online. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 até agora. Média. Questão média. 1, 2, 3. 3. Questão difícil. Até agora, 1, não é isso? Aqui, paga. Questão difícil. 1. Agora vamos para a questão 131. 131. Aqui, ó. Magnetismo, eu falei, né? Top 9. Eletrostática raramente cai. Vai cair, tá? A questão 131. O povo viajou na maionese. Por que viajou na maionese? Vou ler ela. Herschel, chocolate, né, não? Em 1880, começou a escrever sobre a condensação da luz solar no foco de uma lente e queria verificar de que maneira os raios coloridos contribuem para o aquecimento. Para isso, ele projetou sobre o anteparo o espectro solar obtido com um prisma. Colocou termômetro nas diversas faixas das cores e verificou nos dados obtidos que um dos termômetros iluminados indicou um aumento de temperatura maior para uma determinada faixa de frequência. Para verificar a hipótese de Herschel, um estudante montou o dispositivo apresentado na figura. Nesse aparato, 5 recipientes contendo água à mesma temperatura inicial é separado por um material isolante elétrico. E refletor são posicionados dos lados A, B, C, D e E. No interior de uma caixa de metal isolante térmico e opaco. A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa o prisma e incide sobre o recipiente, sobre os recipientes. O estudante aguarda até que ocorra aumento de temperatura e afere em cada recipiente. Qual recipiente a água terá maior temperatura no final? Gente, primeira coisa que você tem que entender. Luz solar. A luz solar, quando ela chega aqui na Terra, vamos pensar assim. Ela é constituída, a luz solar, de ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas. Que é constituído de infravermelho, vou até dar a cor aqui, ó. Infravermelho, luz visível e ultravioleta. Vamos pensar nessas. Que, inclusive, é o que você vai perceber aí no desenho. Gente, a luz visível que a gente enxerga, que vai desde a luz vermelha até a luz violeta. Acima do violeta está o ultra. Ultra é acima. Só que isso aqui não é luz. A gente não enxerga ultravioleta. Quando você vê escrito assim, luz ultravioleta, não existe isso. Ultravioleta não é luz. Ultravioleta é ultravioleta e a gente não enxerga. A luz visível que a gente enxerga. E abaixo da luz vermelha, da cor vermelha, da frequência vermelha, você tem o infravermelho. O infra é abaixo do vermelho. Isso aqui também não é luz, isso que a gente não enxerga. Não enxerga. O ser humano não enxerga.
não enxerga. A gente enxerga a luz visível. Ah, professor, então eu vou chamar de luz invisível. Gente, isso aqui é o infravermelho. Isso aqui é ultravioleta. Isso aqui é luz visível. E não sei se você sabe, lá da matéria transição de calor, quem é responsável pela transição de calor por radiação? É o infravermelho, que recebe o nome de ondas de calor. Quando você coloca seu coração no sol, ele esquenta? Sim, porque está absorvendo o quê? Infravermelho. É aqui, ó. Isso aqui, ultravioleta, serve para bronzear. Bronzear. É tanto que você tem que usar filtro protetor. De quê? De UV. De ultravioleta, né? Só falei infravermelho, aqui é ultravioleta. UV. UVA, UVB, UVC. Por quê? Se você não passar esse filtro, você vai ficar bronzeado. Mas quem vai aquecer você é o quê? É o infravermelho, ondas de calor. Então, era essa parte da matéria que o aluno tem que saber. Aí eles pegaram, desenharam o prisma e incidiu luz solar. Quando vem essa luz solar aqui, você vai ter infravermelho, luz visível e ultravioleta. E aqui nós temos o quê? A, B, C, D e E. Não é isso? Então, deixa eu ver o desenho aqui. Aí, olha o que ele falou aqui, ó. Até aqui vem o vermelho. E até aqui, ó, no D, vem o violeta. Então, nesses três aqui, ó, tá chegando luz visível. E o que que tá chegando aqui, ó? Aqui tá chegando o infravermelho. E aqui, que não enxerga, né? É o ultravioleta. E onde vai esquentar mais? Onde vai esquentar mais é em A. Por que em A? Porque está chegando o infravermelho, que são as ondas de calor, que é responsável por esquentar. Então, aqui o termômetro vai marcar a maior temperatura, porque aqui esquenta mais. Tá? Que é na letra A. Esse era o raciocínio. Eu acho essa questão média. Eu não vou falar que ela é fácil, não, porque realmente o aluno tinha que saber disso aqui. Isso aí caiu na pegadinha. Então, vamos colocar aqui, ó, 4. Tá? No fundo, era uma questão era uma questão fácil. Mas vamos colocar ela como média, que o pessoal não entendeu isso no dia da prova. Ah, professor, mas vendo você corrigir é tão fácil. Concordo, né? Então, questão 134. Questão 134. Questão 134. O mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna, formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura. Vou pegar aqui para desenhar, tá, gente? Tá? Então, tá aqui. Vou tentar desenhar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, se eu consigo, ó. Tchau. Tchau. Só para ter uma noção. E aqui formou o bolsão de água. Tá? Durante o resgate, para evitar danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um projeto de descompressão antes de retornar à superfície, para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os termos de descompressão recomendado para indivíduos nessa situação.
Então, eles deram um gráfico. Esse gráfico aqui é o tempo. E nesse eixo aqui tem a variação da pressão. Tá? E colocou uma curva assim, né? O trem mais ou menos assim. Preocupa com ele ainda não. Então, eles deram esse gráfico. Considerando a aceleração da gravidade, que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo quadrado e que a densidade da água seja de 1.000 kg por metro cúbico, em minutos, qual o tempo que tempo de descompressão o mergulhador deve ser submetido? Gente, que matéria é essa? Essa matéria é de hidrostática. Pressão feita por coluna, mais conhecido como lei de Steve. Princípio de Steve. Como que a gente calcula a pressão feita por uma coluna? É o famoso ρGH. É isso aqui. O Enem tem várias questões de lei de Steve, entendeu? Às vezes quantitativo, às vezes qualitativo. Então, o que você tem que pensar nessa questão? Você tem que pensar o seguinte. O mergulhador tá aqui, ó. O bolsão de ar. Ele vai ter que sair daqui, passar aqui embaixo e subir. Aqui está atuando qual pressão? Aqui está atuando a pressão atmosférica. Está atuando a pressão atmosférica. E aqui ele falou que até aqui, ó, até esse nível aqui, ó, 50 metros. Então, quer dizer, ele vai sair daqui, passar aqui embaixo, aí você vai contar aqui, ó. Ele vai ter que sair desse ponto aqui, ó. Ó, esse ponto que eu vou chamar de ponto A e esse aqui de ponto B. Ele vai ter que sair desse ponto B e subir. Só que à medida que sobe, a pressão sobre ele vai diminuindo. Então, o que a gente vai ter que calcular aqui? A gente vai ter que calcular a variação da pressão. Só que ele falou aqui, ó, que a pressão atmosférica, ó, quanto que dá a pressão atmosférica aqui, ó? 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Isso é a mesma coisa de 1 vezes 10 a 2 vezes 10 a 3. Porque 10 a 2 vezes 10 a 3 é 10 a 5. Pascal. Só que tem um detalhe. Pra você entender a ideia. Isso aqui, 10 a 3 é quilo. Então, ó, 10 a 2 é 100. Então, isso aqui é 100. Então, a pressão atmosférica aqui é 100. O 10 a 3 é quilopascal. Então, a pessoa tinha que entender que a pressão atmosférica era de 100 quilopascal. Então, aqui, ó, é 100 quilopascal. E ele está aqui. Já que a pressão aqui é igual aqui, lembra? Mesmo nível, mesma pressão. Então, a pressão em A, que é onde estava, é igual a pressão em B, é igual a pressão em B. Só que quem é a pressão em B? É a pressão atmosférica mais a pressão feita pela coluna. A pressão feita pela coluna. Então, se a gente sabe quanto que é a pressão em B, a gente vai saber, para chegar aqui, na superfície, quanto que vai variar a pressão. Então, vai achar a pressão em B, que é igual a pressão em A. Então, a pressão em A, que é igual a pressão em B. Ó, a pressão atmosférica é 100 quilopascal. Como a gente calcula a pressão feita pela coluna? ρGH, que é a densidade da água, que é 1.000, a gravidade, que é 10, vezes 50. Vezes 50. Então, a pressão em A, que é igual a pressão em B, né? É 100 quilopascal, que é atmosférico, mais. Olha você vê aqui, ó. 1, 2, 3. Ó, esse aqui já dá 1 quilo. 5 vezes 100, 500.
1, 2, 3 quilopascal. Então, quanto que é a pressão em A? A pressão em A é 600 quilopascal. Mas, na verdade, a pressão em A é igual a pressão onde? Em B. Mesmo nível, mesma pressão. Eu achei aqui, né? A pressão em B é igual a pressão em A. A pressão em B é isso aqui, ó. A pressão em B é 600. Então, a pressão em A é 600. Só você pegar aqui no nível certinho, tá, gente? Pegar aqui no nível certinho. Tá? Então, qual é a pressão aqui? 600 quilopascal. Se ele sai aqui que é 600 e chega aqui que é 100, qual é a variação de pressão? A variação de pressão é 500 quilopascal. Então, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui no gráfico e procurar o 500. Quando você procurar o 500, você vai tacar aqui no tempo. Vamos ver aqui, ó. O 500 está no 60. 60 minutos. Então, aqui, ó, é variação da pressão. Aqui eu estava no quê? Eu estava aqui no 600. Aí ele foi para 100. Então, variou de 500. Então, você olha que 500 dá 60 minutos. 60 minutos é a letra C. Essa questão considera como média. Então, nós vamos para 5. Considera ela como média. Então, ela vai para 5. Tá? Para 5. E agora a questão, a última de física. Até agora ele deu quantas questões? 12, 13. Então, 14 questões de física. Essa questão número 14, ela primeiro, 14 não, né? 135. Essa questão primeiro é de matemática. Ela primeiro é uma questão de matemática. Vamos lê-la? Questão 114. A Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feito com treliças de ferro, pesava 7.300 toneladas, quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolve construir um protótipo dessa torre em escala 1 por 100, usando os mesmos materiais, cada dimensão linear em escala 1 por 100 do monumento real. Considerando que a torre real tem uma massa M-torre e exerça na fundação sobre a qual foi erguida uma pressão P-torre, o modelo construído por arquiteto terá uma massa M-modelo e exercerá uma pressão P-modelo. Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo? Ou seja, qual a razão entre as pressões P-torre e P-modelo? Então, a questão aqui, ela quer saber qual é a razão entre a pressão feita pela torre, a real, sobre a do modelo. Isso que ele quer. Gente, que matéria é essa? É hidrostática. Hidrostática, um pouquinho. Hidrostática. Hidrostática, ela é o top 8. Só para você perceber. Ó, caíram 3 questões de hidrostática nessa prova. Que foi a densidade. Foi essa aqui, que é esteve. Isso é de hidrostática. Isso também é hidrostática. Pressão é força sobre área. Pressão, força sobre área. Isso aqui é a física. O resto é matemática. Então, você vê aqui, ó. A gente vai imaginar o seguinte. Aqui tem a torre real. Vamos supor que isso aqui é a torre real. E ele vai criar o protótipo. O protótipo, ele é o quê? 100 vezes menor. Por isso que ele falou a escala é o quê? 1 para 100. Então, por exemplo, você entender. Aqui nós temos uma área. A área da torre. E aqui nós temos uma área do modelo.
A área da torre é 100 vezes a área do modelo. Se você pegar essa altura aqui, H da torre, H do modelo, a altura da torre é 100 vezes a área do modelo. A área não, gente. A altura da torre é 100 vezes a altura do modelo. Entendeu isso? Você entender isso? Agora é brigar com a matemática. Pressão da torre. Gente, a pressão da torre, ela é dada o quê? Pela força. Que força? O peso. É o peso da torre sobre a área da torre. Mesma ideia. Pressão do modelo é o peso do protótipo, que é do modelo, sobre a área do modelo. Aí, o que você tem? Você tem uma fração dividindo uma fração. Pressão. Conserva o primeiro, que é o peso da torre. Gente, peso da torre é a massa da torre vezes a gravidade sobre a área da torre. Vezes o inverso desse, que é a área do modelo. Isso aqui é o meu medidor de glicose, tá? Ele vai parar de chiar. E você inverte. Peso do modelo, que é massa do modelo vezes a gravidade. Então, o que você pode fazer? Você pode cortar essa gravidade com essa gravidade. Entendeu? Você pode fazer isso. Só que acabou? Claro que não, né? Claro que não. Então, vamos seguir aqui, ó. Vamos seguir aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Pressão da torre sobre pressão do modelo. Gente, aqui não é massa da torre? Lembra? Densidade é massa sobre volume. Então, a massa é a densidade vezes o volume. Então, aqui você vai colocar densidade da torre vezes o volume da torre sobre a área da torre. Vezes a área do modelo no lugar da massa do modelo. Densidade do modelo vezes o volume do modelo. Só então, detalhe. Ele falou que o modelo e a torre são feitos do mesmo material. Então, você pode cortar essa densidade com essa. Então, vai ficar pressão da torre sobre a pressão do modelo é igual. Olha, como é que a gente calcula volume? É a área da base da torre vezes a altura da torre sobre a área da torre. A área do modelo. Como você calcula o volume do modelo? A área da base do modelo vezes a altura do modelo. Você pode cortar essa área com essa. E essa área com essa. Então, ficou a pressão da torre sobre a pressão do modelo é igual. A altura da torre. A altura da torre. 100 vezes a altura do modelo. Sobre a altura do modelo. Cortou. Qual é a razão? PT, PM. É 100, que é 10/2. 10/2. Mais conhecido como letra C. Ah, professor, eu fui direto. Ah, era 1%, tudo é 1%. Tá? Mas eu tenho que fazer bonitinho, usando a matéria de física, pressão é força sobre área. Essa questão aqui eu considero ela uma questão difícil. Então, vou colocar aqui 2. Então, 14 questões. Você tem 7 questões fáceis e 5 médias e 2 difíceis. Isso é mais ou menos o padrão do Enem, gente, em física. Geralmente, em física, você tem 8 questões fáceis. Ah, professor, mas por que eu não acerto essas 8? Porque falta tempo. Então, você precisa treinar, fazer a prova de matemática mais rápido. Beleza? Gente, não esquece de curtir. Um abraço e fica com Deus!